Você sabe qual que é a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa burra? Não é o nível de QI, ali o nível de conhecimento. É você conseguir olhar para uma pessoa, reconhecer o erro dessa pessoa e você não cometer esse mesmo erro. Isso que é inteligência. Então eu, depois de 6 anos aqui investindo todos os meses da minha vida, arduamente, economizando cada centavo para investir, fiz aqui esse vídeo para você alertar. Se você é pobre, se você tem pouco dinheiro, você não deve investir nesse tipo de investimento. Ah, mas eu vi tal pessoa falando que se eu comprasse uma cota eu vou receber isso, não sei o que vale a pena. Não vale. Eu vou mostrar para vocês o meu resultado real e vou mostrar para vocês toda a minha estratégia e mostrar para vocês de que, por mais que hoje eu tenha um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse focado somente em um tipo de investimento, eu teria um retorno muito, mas muito maior. E de que também eu cometi uma cagada muito grande, cara, lá atrás. Então, é assim, antes de eu começar com esse vídeo, eu vou convidar vocês a se inscreverem e comentarem aqui se vocês já recebem dividendos e o valor. Quero ver quem recebe aqui mais dividendo do que eu, tá? Então, eu já vou falando que o meu dividendo não é tão pouco assim. Bom, vamos lá. Qual que é a minha estratégia aqui, tá bom? Que eu sempre investi desde o começo. Cara, eu sempre gostei de dividendo. Só que o que que acontece? Você pode receber dividendo aqui, tá? De duas maneiras, entre fundo imobiliário e ação. E eu sempre foquei muito nesses dois, tanto nos fundos imobiliários como ações. Tanto que hoje aqui eu tenho cerca de 72 mil reais em ações e 50 e poucos mil reais aqui em fundos imobiliários. Então, assim, sempre investi nos dois desde o começo. E quando eu falo desde o começo, não foi ontem, não foi no ano passado, é desde 2018. Então, é assim, já vai fazer um tempinho que eu tô na bolsa. E depois de tanto tempo investir, eu percebi que só pobre ali não deve investir em fundo imobiliário. Ah, mas por quê? Porque assim, fundo imobiliário, como que ele funciona? Fundo imobiliário, você vai comprar uma cotinha ali e todos os meses ele vai cair uma moedinha aqui para você na sua continha. Depois cai uma outra moedinha, depois cai duas moedinhas que você vai pegar e reinvestir, depois cai três moedinhas, tá? Só que o que que acontece, tá? Que o pessoal não fala. Cara, para você ter um retorno significativo com o fundo imobiliário ou para você esses dividendos fazerem uma diferença grande na sua vida, você precisa ter muito dinheiro. Se você tem abaixo de 50 mil reais, não vale a pena. Se você está investindo apenas 100 reais por mês, que nem eu comecei quando foi lá no começo, não compra fundo imobiliário. Essa que é a grande verdade. Porque eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática com o meu resultado. E outra, antes que você venha me falar que era minhas ações, que eu tô fazendo loucura ou que meus fundos imobiliários eram ruins, não é. Quais ações que eu tenho? Cara, é só ação redonda, é só Taesa, Banco do Brasil, Itaúsa, Klabin, Banco Brasil Seguridades, é só empresa redondinha, não é nenhuma empresa aqui mirabolante que eu acertei e fiz 10 mil por cento. Cara, é a estratégia do arroz e feijão e dá muito certo. E os fundos imobiliários é a mesma coisa. Eu não tenho aqueles fundos imobiliários que pagam 10% de dividendo ali e depois cai 80%. É fundo imobiliário ali, ó, meia boca ali e tal, estamos ali junto e é isso. Agora, então, qual que é o grande resultado aqui, ó? Deixa eu descer aqui um pouquinho, tá? E quem me pergunte aqui, ó, essa ferramenta aqui é o Trade Map, tá? Você consegue pegar, utilizar tanto a versão gratuita como a versão paga, tá? Aqui, ó, já acertei a imagem aqui e aqui vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Esse gráficozinho aqui, ó, você vai ver que já vai fazer um bom tempinho que tá nele. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que vocês não precisam saber todos os detalhes, tá? Aqui, ó. O que acontece? Desde aqui, ó, de 2019 que tá aparecendo aqui no vídeo, ó, você vai ver que a carteira no geral sempre foi muito sólida, tá? Tanto com ações ali com fundos imobiliários. E o começo ali, você vai ver o que? Na época da pandemia, os fundos imobiliários caíram muito menos do que as ações. Então, quando foi para recuperar, fundo imobiliário se recuperou mais. Só que o que acontece? Ali fazia cerca de 2 a 3 anos que eu já estava investindo. Só que eu tinha pouco dinheiro e não acabei percebendo isso. De que nos próximos anos as ações estariam rendendo muito, mas muito mais do que os fundos imobiliários. Cara, chega a ser ridículo a diferença de tanto que estava rendendo. Você vê aqui, ó, que hoje em 2025 as minhas ações estão próximas ali, ó, de 120%, tá bom? Sendo que os fundos imobiliários estão em apenas 43% ali. Então, cara, a ação aqui, olha, ela rendeu, isso que eu tô comprando a ação boa, não tô fazendo nenhuma estratégia mirabolante, cerca de 120%. E os fundos imobiliários rendeu cerca de 43%. E qual a diferença aqui que vocês têm que entender nesse vídeo aqui? Qual que é a ideia? Que é do quê? Cara, se você tem pouco dinheiro, 43% não vai fazer diferença na sua vida. Agora, 150% ali vai. Porque se você coloca 10 mil reais ali, se você ganha 150% em cima desses 10 mil reais, você está multiplicando o seu patrimônio. Fora o dividendo que você está recebendo ali. É claro que você não vai receber dividendo mensalmente nos fundos imobiliários, mas além de você estar multiplicando, você vai receber os dividendos. Agora,
Com os fundos imobiliários, você precisa ter um dinheiro razoável para você começar a enxergar um resultado em cima dele. Então, se você está investindo apenas R$ 10, ali R$ 50, não compre fundos imobiliários. Eu fiz isso, eu comprei e eu me arrependo, tá bom? Depois de quase 7 anos ali investindo ali, eu me arrependo de ter começado com os fundos imobiliários. Deveria ter começado com a ação, porque o potencial de você conseguir 50%, 100%, 150% ali com as ações é muito grande. E se você tem pouco dinheiro, você não precisa de dividendo, você precisa multiplicar o seu patrimônio. Sabe aquele velhinho lá que vocês conhecem como Luiz Barsi, tá bom? Que recebeu 1 milhão de dividendo ali por dia ali nos últimos anos? Cara, esse cara tá rico não é por conta da valorização. É claro que as empresas se valorizaram muito. Mas o que aconteceu? O cara ia lá comprava ação ali, por exemplo, por R$ 5. O cara comprou aqui ó, uma ação. Pega a visão, que aqui existe até um nome técnico para isso, que é dividendo yield on cost, tá? Só que assim, o cara pagou R$ 5 aqui na ação. Qual ação? Cara, Banco do Brasil, qualquer ação assim, vai, vamos colocar Banco do Brasil. Ele pagou R$ 5 na ação do Banco do Brasil. O que acontece? Todo ano essa empresa paga R$ 1 de dividendo, tá bom? Então, o que vai acabar acontecendo? Essa empresa aqui, ó, a tendência dela aqui, ó, desses R$ 5 é subir para 6, 7, 8, 9, 10 e esse dividendo ia aumentando também. Só que assim, depois de 5, 6 anos, o preço, o dividendo que o cara recebeu com a ação já mais do que pagou a ação dele e depois disso para frente era tudo lucro. Então assim, o cara tem um preço médio lá do Banco do Brasil de R$ 10. Aí no ano a ação vai lá distribuir 4 ou R$ 5. É por isso que o cara fica milionário. Porque o preço que ele pagou é muito pequeno em relação ao retorno que ele está recebendo com essas ações. E não é somente com o Banco do Brasil que faz isso. Banco Brasil Seguridades, Unopar. Então são todas empresas com as mesmas características. De que ele comprou muito barato há muitos anos atrás. E de que ele manteve. Então assim, o dividendo em relação ao preço que ele recebe é muito alto. O retorno que ele recebe é muito alto. Então é isso que você tem que fazer, tá? Só para vocês terem uma rápida ideia em números do que eu estou falando, de que desde quando eu comecei, tá bom? Eu tenho um retorno aqui, ó, de quase R$ 70.000, tá bom? Não é um retorno tão baixo assim, só que não é um retorno tão alto assim. E mesmo assim, tá bom? Se eu tivesse focado aqui mais na parte das ações, esses R$ 70.000 que eu comprei teria se tornado 100, tá bom? Eu fiz os cálculos aqui e eu teria ganhado R$ 100.000, tá bom? E assim, R$ 100.000 para quem tem cento e pouco é muita diferença. Então, por isso que eu falo para vocês, não foquem tanto em fundo imobiliário. Fundo imobiliário é bacana para diversificar a carteira? É, mas as ações que realmente vai te deixar rico e realmente vai multiplicar o seu patrimônio. Então, se você vai correr o risco, já corra o risco para você ficar rico e não para você ficar apenas enrolando ali, ganhando um pouquinho a mais do CDI.